Estou muito feliz por este momento que Deus nos proporciona e é um prazer ter aqui você conosco na igreja. Culto de sexta-feira, obrigado, pastor Aquiles, sua esposa, pelo convite, pastor Enéas, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Louva a Deus por isso. Você que está em casa também nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Como o tempo é muito rápido, prometo não cansá-los, tá bom? Abra a Bíblia comigo, já vai ser projetado aí, pelo menos o versículo, tema da campanha, Marcos, capítulo 5, e verso número 36. Marcos 5, e verso número 36. Eu vou ler aqui, juntamente com você aí na tela, né? Eu vou ler. Mas antes de ler, deixa eu fazer aqui um resumo, visto que o Vitor pregou no primeiro dia da campanha. Semana passada foi o pastor Daniel, né? E hoje sou eu. E eu estou parecendo que eu estou pregando pela primeira vez aqui. O joelho está batendo no outro aqui. Eu estou me segurando aqui para não cair. Vê se isso aqui me segura, né? E semana que vem vai ser missionário André. Então não falte, marque isso também na sua agenda, né? Antes de eu ler com você esse texto, deixa eu te fazer um resumo aqui para você entender esse capítulo. Marcos está descrevendo aí um homem, sendo assim bem resumido, que a Bíblia ele vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga. As sinagogas, umas salas de reuniões, eles tinham vários príncipes, vários principais, e Jairo era um deles. E ele vai até Jesus, ele tem uma filha, eles conseguem fazer ali uma leitura, que ela não está bem. E Jairo vai até Jesus, convida Jesus para ir à casa dele, e Jesus prontamente vai. Nesse deslocar que Jesus está indo para a casa de Jairo, tem uma mulher que ela tem uma doença, uma enfermidade, que nós conhecemos que a Bíblia vai dizer que é um fluxo de sangue, ela tem uma hemorragia. E ela diz com ela mesma, se eu tão somente tocar, sararei. E é o que ela faz, e ela fica curada. E Jesus, quando está chegando, indo agora para a casa de Jairo, as pessoas dizem, olha, não incomodes, não importunes mais o mestre. E aí é onde nós chegamos no versículo, nós vamos ler a resposta de Jesus para essa cena, para essa notícia que eles acabaram de receber. E eu queria que você lesse comigo, você consegue projetar isso. Verso de número 36, exatamente. Daí eu vou ler, e quando nós chegar no não temas, crer somente, você fala bem alto comigo. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, vocês não... Mais uma vez, crê somente. Amém. Graças a Deus. É bom você vamos repetir essa frase de Jesus, palavras de Jesus, várias vezes aqui ao longo da ministração. Quando eu estava lendo e vendo, meditando sobre o tema dessa campanha, eu fiz alguns apontamentos, eu quero compartilhar com você e quero que o Espírito Santo me ajude. O máximo que eu posso fazer aqui é escrever, porque a cabeça às vezes esquece, falha, e eu peço ao Espírito Santo que me ajude. Eu me lembrei que a gente tinha, eu tive, na aula, no curso da pedagogia, tinha lá uma matéria chamada Psicologia na Educação. E tinha lá um termo que eu me lembrei, quando eu li isso aqui, me lembrei desse termo, e é basicamente o que eu vou falar hoje. Dizendo o que é o ser humano quanto à sua integridade. O que é o ser humano quanto à sua completude. É um termo moderno. E... Obrigado. E diz que eu e você, nós somos um ser repita comigo, bio. Nós somos um ser sócio, diga sócio. Psico, diga psico. Isso, falaram bonito, psico, muito bom. Então nós somos um ser
bio, psico, sócio e diga espiritual. Ok. Então eu vou ajudar você mais uma vez. Nós somos bio, psico, sócio, espiritual. Agora eu vou perguntar, ver se vocês aprenderam mesmo. O que nós somos? Alguém já? Ok. Então, como eu vou pregar a minha pregação, eu vou fazer uma relação desses termos dentro disso aqui. Então, nós vamos falar sobre, nós somos um ser bio, psico, bio, porque eu falei, né? Olha, tá vendo? Só uma nota aqui, tá vendo? Bio, psico, sócio, espiritual. Vocês estão perdoados. Ok. E é em cima disso que eu vou falar. Gente, no verso de número 34, eu aconselho você a chegar em casa e se deitar e ler isso aqui em casa. Mas no verso 34 vai falar a frase que Jesus, ou a resposta que Jesus dá para essa mulher que está nesse contexto, a mulher que a gente conhece como o fluxo de sangue. Aquiles, eu nunca tinha, eu pesquisando essa semana, eu deparei até com uma fonte que diz o nome dessa mulher. Diz assim que não, na verdade é a tradição que diz, né? Não tem nada comprovado, mas a tradição deu o nome dela de Verônica, né? Isso aqui é só a título de conhecimento. Eu pesquisando essa semana, eu cheguei a uma fonte que diz assim, ela se chamava Verônica, mas isso é a tradição que diz, a Bíblia não diz o nome dela. Mas quando chegar lá no céu, eu vou conversar com ela, vou travar um diálogo com ela. Eu estou falando agora de bio, e no versículo de número 34, quando Jesus... Então, cura, aquela mulher está curada. Jesus fala para ela, sê curada deste teu mal. E o interessante é que bio fala de corpo. Eu estou sendo bem simplório, eu não vou aqui detalhar esse conceito, mas sendo bem simples para você, bio fala de corpo humano, a parte biológica. E é interessante que Jesus então vai à casa de Jairo, e Jesus então chama aquela menina, Jesus ressuscita aquela menina, e o ato final é muito interessante, que Jesus fala assim para a menina, olha, ou fala para que as pessoas estão ali, ou para os pais, deem vocês ela de comer, e disse Jesus, que lhe dessem de comer, apontei aqui, e disse Jesus que lhe dessem de comer. Interessante, parece que a gente lê assim, parece que não tem muita conexão. Mas espera aí, mas Jesus mandou darem à menina o que comer, né? E aí eu lendo isso aqui, falei, opa, tem tudo a ver, está relacionado. Por quê? Mas para vocês, bio fala de corpo humano, do bio. E é interessante que eu sei que hoje aqui, tem pessoas que estão aqui, que gostam de uma saúde assim, boa. Conheço pessoas aqui que fazem a sua caminhada, né? Pessoas aqui que vão ao ginásio, estão com a sua saúde aí. Pessoas que têm alimentação equilibrada, um bom sono, né? Se você está nesse grupo aí, glorifica o nome do Senhor. Eu me lembrei do pastor Rubem, um pastor português que pregou aqui, que ele usou muito esse termo, que para a gente brasileiro, às vezes, assim, tanto de entender, ele diz que o nosso corpo, ele é um contentor, né? O contentor é algo que leva algo dentro, e o apóstolo vai dizer assim, enchei-vos do Espírito Santo. Então, se você goza de saúde aí, aproveite para buscar a Deus aí mais e mais. Mas eu sei que, assim como eu disse nesse grupo, há um segundo grupo aqui, de pessoas que, falando de corpo, que também estão enfermas, estão com uma enfermidade, uma doença, limitação nos movimentos. Sei que tem gente aqui que está com alimentação restrita, dieta. E deixa eu dar uma informação para o pessoal do primeiro grupo aí. Aproveita, porque fatalmente vocês vão entrar no segundo grupo também. Vai chegar uma hora, não chega aqui, vocês vão entrar para o segundo grupo. Né? Eu já não posso jogar mais futebol, o joelho já não deixa mais, né? É jogar futebol e ir para baixo, né? Eu já estou aqui no segundo grupo, já
não posso mais jogar o futebol, viu, Marcos? Você já tem que me convidar que eu não vou. Mas é interessante que, sabe, você diz assim, mas, Leandro, e se for uma... Você está falando que Jesus se preocupa com o corpo, com o bio? Sim. E se for só uma dor de cabeça? Olha que uma Bíblia interessante. Eu lembrei de Pedro. Jesus vai curar a sogra de Pedro. A gente lê assim, mais uma dor de cabeça. Jesus curou e Jesus ainda cura dor de cabeça. Jesus está preocupado com esse corpo. Mas e se é uma doença incurável? Esse texto que nós estamos lendo, eu falei que eu lembrei disso, porque esse texto fala disso. A mulher tem uma doença que para aquela medicina, para aquele tempo, é incurável. Você vai dizer que ela gastou tudo. Diz que foi de mal a pior e não chegou à cura. Mas ela resolve ir até Jesus, tocar em Jesus. E o Jesus que curou e ainda cura, o Jesus que se preocupa com o bem-estar físico, Ele está aqui nesta noite. E se tiver gente aqui, seja qual o quadro for, Jesus tem poder para te curar. Interessante. Olha, eu lendo isso aqui, Mateus 28 e 18. Jesus vai dar uma declaração que só Ele pode dar. Mas Jesus não deu essa declaração no meio do ministério. Jesus não deu essa declaração no começo do ministério, entre uma cura e outra. O Jesus vai dar essa declaração de Mateus 28, depois que Ele ressuscitou. E que declaração é essa que Jesus pôde, que ela é válida hoje para meu coração e para o seu coração, para a minha mente e para a tua mente? Jesus vai dizer em Mateus 28 e 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é Jesus falando. Se eu estou falando de bio aqui, e você já se encontrou aí, você está dizendo, opa, esse sou eu estou precisando de uma cura, eu estou aqui com alguma coisa me incomodando, eu não sei o que fazer. Jesus está dizendo para você, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você está precisando de uma intervenção no bio? Então, Jesus diz para você nesta noite, não tenha medo, tão somente creia. Se você vir aqui nessa noite e você diz que você é um ser bio, Jesus está interessado em você nesta noite. Está precisando de uma intervenção? Jesus tem a cura para você. Jesus pode curar. E Jesus pode começar a curar agora, eu creio assim. Eu creio, você que tem uma dor aí, você que sabe, essa semana, Deus, não sei mais o que fazer, Deus. Abaixa sua cabeça, põe a mão aí onde está doendo, começa a dizer, Senhor, eu creio nessa palavra, Senhor, é o Senhor que disse, Senhor. Comece aí, eu vou deixar dar 2 minutinhos para você aí, vou sentir que Jesus pode curar aqui. Aleluia, aleluia, bio, Jesus se preocupa. Está precisando de uma intervenção no bio, Jesus está dizendo para você que não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. Deixa eu avançar. Mas como eu disse para você, nós somos um ser além de bio, nós somos um ser psico. E olha como tem relação com o texto. Olha no verso número 36, Jesus vai dizer assim, para quando ele se depara com essa notícia, Jesus vai dizer para Jairo, não temas, não temas. É interessante que quando Jesus chega na casa, por isso que eu aconselho você a chegar em casa e ler esse texto, diz que está um alvoroço, diz que estão chorando, e Jesus faz uma pergunta, por que alvoroçais e por que chorais? Isso está no verso 39 do capítulo 5, que nós estamos tratando. E alvoroço fala de inquietação, de agitação. E tem gente aqui já se enxergando, falou, opa, está falando comigo. Nós somos um ser bio, nós somos um ser psico. Me lembrei que o psico fala da mente, fala das emoções, e alguns autores basicamente classificam as emoções em 2 esferas.
na esfera positiva e na esfera negativa. Positiva é muito fácil de... e tem pessoas assim, eu sei que estão assim, com esse quadro, se enquadram aqui. Alegria, felicidade, amor, bacana, joia. Mas eu sei também que tem pessoas em casa, aqui, precisavam ouvir isso aqui. Quem sabe você faz uma leitura de você e as emoções que você consegue ler são emoções negativas. São várias, como ansiedade, frustração, desesperança, raiva, tristeza, pânico, medo e por aí vai. Mas é interessante, você veio aqui nesta noite, porque Jesus se preocupa com o seu psico. Jesus se preocupa não apenas com o seu bio, foi Ele que fez. Jesus também se preocupa com o seu psico, com as suas emoções. Aleluia, aleluia. Por isso que o texto vai dizer assim, não temas, não tenhas medo, não tenhas medo. Interessante que eu lendo isso aqui, essa semana eu conversando e dando um aconselhamento para alguém, eu me lembrei de uma frase que me disseram a mim e eu repliquei aquela frase para essa pessoa. Tem horas que nós estamos assim, aqueles que vem uns pensamentos ruins na cabeça da gente. É normal, nós somos seres pensantes. E aí, eu disse àquela pessoa, olha, pensamento a gente não deleta, mas pensamento a gente substitui. Foi Deus que te deu essa ferramenta. Foi Deus que te deu. Tem certas coisas, e você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Tem coisas que Deus pode intervir, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Sabe, quando vier pensamento ruim, substitua o pensamento. Amém? Olha que interessante, eu estava lendo a Bíblia e a versão King James chamou a atenção para Filipenses 4:8. Você já leu isso aqui, mas olha que interessante. O Espírito Santo falando conosco. Olha só o que diz sobre o psico. Concluindo, caros irmãos, olha o que o apóstolo vai dizer. Absolutamente, olha que termos que ele vai usar. Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algo de excelente nisso, se há algo digno de louvor, nisso pensai. Tem gente aqui que está falando, mas puxa vida, não sei mais o que fazer com meus pensamentos. O Espírito Santo está dizendo, é de boa fama, tem algum louvor, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, é excelente, então nisso pensai. Que interessante, Deus está falando com gente aqui. É tão maravilhoso quando, como nós somos um ser fantástico, não somos apenas um corpo, mas também temos o psico. Olha que interessante, eu vou deixar aqui Colossenses 3:2. Olha o que diz Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A Bíblia King James diz assim, que ela diz a mesma coisa. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Comece a sonhar, comece a imaginar. Comece a imaginar algumas coisas para o futuro. Faça como Davi. Davi está ali, ele está vendo, o corpo dele está ali, mas o psico dele começa também a trabalhar. Ele começa a ver o tabernáculo, aquela tenda, era bonito, mas ele começa a imaginar na mente dele, e começa a falar, eu vou projetar. Primeiro começa na mente, vou projetar uma casa para o meu Deus. Vou começar a imaginar. E ele começou. Ele não fez a obra, foi o filho dele, mas começou na mente dele, ele projetou. Sabe o que o Espírito está dizendo? Você começa a imaginar. Eu estou imaginando 2028, quando eu vou fazer 25 anos de casado. Eu já estou imaginando a festa que eu vou fazer.
Eu já começo a imaginar já o meu filho se formando, o meu filho casando. Comece a imaginar coisas boas, meu irmão. Comece a projetar coisas boas para o futuro. Substitua esses pensamentos ruins. Leandro, mas o cenário é macabro, é funesto. Pensai nas coisas que são do alto. Aleluia. Aleluia. E quando eu pensei nisso, me veio, parece que o Espírito Santo começou a acender uma luz assim, um alerta para a minha vida e para a sua vida. É interessante, porque às vezes ficamos imaginando, projetando, até fantasiando, no campo da mente, algumas coisas que não combinam, algumas coisas que não estão nessa lista que eu li, não é de boa fama, não é honesto, não tem nenhum louvor. E olha o que diz Eclesiastes 12:14. Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Sabe o que é isso? O que você anda imaginando, Deus vai trazer a juízo. O que você anda imaginando, fantasiando, projetando, Deus vai trazer a juízo, quer seja bem, quer seja mal. Por isso eu te convido, por isso eu te dou a sugestão aqui. Comece a imaginar coisas, valores do alto, valores do reino de Deus. Você pensou que você nem ouvia isso aqui hoje, né? Mas o Espírito Santo está falando com gente aqui. Comece a sonhar, comece a imaginar. Se você precisa de uma intervenção no seu psico, a resposta de Deus para você hoje, de Jesus para você é: não tenhas medo, crê somente. Aleluia, deixa eu avançar. Então é interessante que essa palavra, essa passagem é tão completa, que também ela faz alusão ao sócio. E sócio aqui fala de nós, seres sociais, coletivo, com nós como grupo. Fala de contato, de relação. Por exemplo, a comunicação ela só ocorre hoje porque somos seres sociáveis. Há quem queira viver sozinho, mas não viva sozinho. Se conecte com pessoas. Você já ouviu o pastor Enés aqui dizer que relacionamentos abrem portas. É interessante que nesse texto Jesus chega na casa de Jairo e Jesus diz: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? A menina dorme. Começam a zombar de Jesus, começam a ridicularizar Jesus, mas Jesus está ali, Jesus está se interagindo. E às vezes nós temos medo de interagir com pessoas por causa disso, por causa dessas respostas, porque a vida é feita de estímulos e respostas. E por causa dessas respostas, às vezes, nós não queremos nos expor, queremos ficar escondido. Mas Jesus, Ele avança. Eu acho tão interessante como Deus interessa na vida em sociedade, na vida nós como coletivo, que me lembrei de Davi. Davi vai levar queijo para os seus irmãos. Olha isso. Olha aí a deixa. Olha a deixa. Os irmãos estão na batalha. E o pai dele diz assim: leva esses queijos para os seus irmãos. Davi, vai lá. E a cena é Davi chega e está lá o gigante Golias se apresentando, chamando alguém para a batalha, para lutar contra ele. E Davi começa a perguntar para um, e os irmãos começam a repreendê-lo: o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso. E diz que Davi se desvia de um e vai para o outro, e pergunta a mesma coisa. E maltratam ele sai de um e vai para o outro, e pergunta a mesma coisa. Isso é um convite para a gente se relacionar. Faça assim: opa, aqui não deu, vou me conectar com outra pessoa. Opa, mas não desista. Faça o que a gente chama de cavar poços, né? Se entulharem um poço aqui, abra outro ali. Entulharam aqui, abra outro ali. Mas não fique sozinho, conecte-se com pessoas. Deus gosta tanto dessa vida em sociedade,
que Jesus vai orar e diz assim: que venha o teu reino. Você já foi chamado para trazer o reino de Deus em sociedade. É tão interessante que Jesus, quando começa a fazer ali as leis em Israel, a direcionar, a instruir aquelas pessoas, Deus falou: fazei festas solenes, porque Deus se interessa na sociedade. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos aqui por quê? Porque não estamos em casa cultuando sozinho, porque Deus se importa, Deus se interessa. Jesus está na casa. E esse negócio de casa é uma coisa tão fantástica, Aquiles, que eu comecei a ver aqui esse texto. Jesus, olha que coisa interessante. Jairo convida Jesus. Jesus está indo. Jesus é interrompido por aquela mulher, mas Jesus, ele para, atende a mulher. E é interessante, o texto vai dizer, algumas coisas me saltaram à vista essa semana. O texto começa a dizer da mulher, diz: e certa mulher. Olha que interessante isso. Mas depois que ela tem um encontro com Jesus, que ela tem um diálogo com Jesus, Jesus vai chamá-la, sabe do quê? Não vai chamá-la de certa mulher. Jesus vai chamá-la de filha. 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 Você que está aqui hoje, nós estamos em sociedade, você pode ouvir de Jesus: filho, filha. Isso fala, sabe do quê? De cuidado, de proteção, de assistência. Por que você está com esses pensamentos aí, como eu disse para você? Porque o seu psico precisa de uma intervenção. Se hoje Jesus está te chamando: filho, filha, não temas, crê somente. Senhor, mas o meu corpo está assim, está doendo. Senhor, filho, não temas, crê somente. Você não é um certo homem, você não é certa mulher. A voz de Jesus para você que está aqui ou você que está em casa nesta noite é: filho, filha, não temas, crê somente. Mas Senhor, eu estou isolado. Então não se isole mais, faça amigos, venha para a igreja, no trabalho, se relacione. Por quê? Não temas, crê somente. Jacó tem um conflito familiar. E quem aqui não tem conflito na família? De vez em quando lá em casa eu preciso, seja na micro ou na macro família. E Jacó está com conflito com o irmão dele. O irmão dele quer matar ele. Mas agora ele está voltando ao encontro do irmão. Olha o psico. Não foi Deus que mandou. Ele pensou. Deus te deu inteligência, meu irmão. Você é inteligente. Você tem uma inteligência fenomenal, fantástica. Jacó pensou: pera lá, se meu irmão, eu vou encontrar meu irmão, mas vou fazer o seguinte, vou dividir em grupos, em bandos, todos os grupos vão levar presentes, e vamos aqui dar uma distância entre um e outro. Se meu irmão atacar um, eu saio correndo, outro grupo sai correndo, a gente se dispersa. Usou uma tática inteligente. Não foi Deus que mandou, foi ele que usou a inteligência. Deus vai te dar estratégias também, irmão. Mas não fique com medo, não temas, crê somente, faça relação. Tenha relação com pessoas. E a Bíblia diz que quando dão uma notícia para eles: olha, seu irmão vem aí com tantos homens aí. Aquilo deixou ele. Mas sabe qual foi o resultado? Quando o irmão dele viu ele, os dois se abraçaram e se beijaram. Oh, louvado é o nome do Senhor. E estou caminhando para o fim. Jesus gosta tanto de vida em sociedade. Quando Jesus manda os discípulos para as aldeias, para as vilas, para entrar nas casas, olha o que Jesus, a instrução que Jesus dá. Jesus diz assim: ó, assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Paz seja para esta casa. Convide Jesus para entrar na tua casa. Aquilo que não for de Jesus, aquilo que não combinar com Jesus, tira da sua casa. A tua casa tem que ser de fato um lugar onde Jesus habita,
Os teus relacionamentos têm que ter Jesus. Quando eu estou dirigindo o autocarro, Jesus está lá comigo. Achei tão interessante. Eu estou caminhando para o fim. Tão interessante. Gênesis 1, eu vi essa semana. Gênesis 1. Deus vai começar a criar as coisas. O texto vai dizer: e viu Deus que era bom. Que coisa linda, que coisa fantástica. Mas teve uma coisa, eu não tinha me atentado para isso, Hilton. Tem uma coisa que Deus não fala isso. Tem uma das coisas lá na criação que Deus não tem essa frase: e viu Deus que era bom. É o firmamento. E lá no Antigo Testamento depois, que não tenho tempo para detalhar aqui agora, por exemplo, Daniel, Daniel vai mandar uma resposta, o anjo vai mandar uma resposta para Daniel, e o anjo explica para ele: olha, a resposta não chegou, porque logo que você começou a orar, a resposta já foi despachada, mas aí no firmamento, houve uma luta, houve uma batalha. Por quê? Porque é ali que está Satanás e seus anjos, e aonde Satanás está, não tem como ter a bênção de Deus. Por isso que Deus, nesse firmamento, Deus vai falar assim: e viu Deus que era bom. Sabe onde eu quero chegar? Que a tua casa tem que ter Jesus. Jesus vai dizer: opa, aí é bom, aí eu posso estar ali. Tire tudo que não combine com Jesus da sua casa. Convide Jesus para entrar na tua casa. Jesus gosta não apenas de estar na casa. O caso de Jairo é interessante, é processual, porque Jesus vai até aquela casa, Jesus chega, vê o alvoroço, Jesus entra na casa, e quem não combina com aquilo não entra na casa, fica para fora. Só entra na casa quem está interessado no milagre. E é tão interessante que Jesus não fica apenas na casa. A Bíblia diz que Jesus vai até o quarto onde está a menina. Jesus sabe encontrar aonde está o problema, e Jesus vai lá. Se você veio aqui nessa noite colocando nas mãos do Senhor, Jesus já está lá. Eu quero terminar. Convide Jesus para entrar na tua casa. Onde tem Deus, Deus vê como é bom. Me chocou um dia, eu estava dando uma aula a alguns adolescentes, e eu fazendo uma sensibilização com eles. Eu disse para eles: olha, eu posso dizer que a minha casa é um pedaço do céu. E quando um menino, depois da aula, eu disse: professor, eu não posso dizer isso da minha casa. A minha casa literalmente é um inferno. A minha casa literalmente é briga todo dia. A minha casa é confusão todo dia. A minha casa já deu polícia. Na minha casa já teve ambulância socorrendo gente esfaqueada. Aquilo me chocou muito. Eu aconselhei aquele menino. E eu estou falando isso porque tem gente que precisando convidar Jesus para estar na sua casa. Jesus precisa entrar na tua casa. Jesus precisa olhar lá e falar: opa, esse é um lugar bom. Esse é um lugar bom. E viu Deus que era bom. É assim que diz Gênesis 1. Fique de pé, eu vou terminar. Eu falei para você que era bio. Somos um ser psico, sócio. E o último é espiritual. E aqui, a aplicação disso aqui num termo moderno da psicologia não necessariamente tem a ver com religiosidade, mas tem a ver com crenças, descrenças, que nos leva a moldar objetivos e propósitos. Ou seja, é a necessidade que o ser humano tem de crer em algo, ou crer num ser supremo. É a definição dessa palavra espiritual dentro da psicologia moderna. Sendo bem simplório assim para vocês entenderem. E é interessante que nesse texto que nós lemos aqui, como eu disse, você tem essa mulher do fluxo de sangue. Jesus cura ela. Mas Jesus vai dizer para ela também: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Eu acho que você entendeu que Jesus quer cuidar, Jesus quer intervir no seu bio, no seu psico, na sua vida social e também no seu espiritual. Você não pode sair daqui hoje
sem a certeza da salvação. Você tem que sair convicto, e você tem que tomar a decisão de que Deus, de que Jesus é o teu Senhor, é o teu ser supremo, em quem você acredita. Agora, essa aqui é a decisão que nós precisamos tomar. Eu estava lendo isso aqui e... interessante. Pensa comigo uma coisa agora. A filha de Jairo, ela ressuscitou, Jesus ressuscitou ela. Mas ela, uma coisa óbvia, voltou a morrer. Olha que interessante. Lázaro, Aquiles, ressuscitou de 4 dias, não é? Voltou a morrer. Essa mulher de fluxo de sangue, ela foi curada. Marçal, mas ela não está entre nós, ela já faleceu, já morreu, né? Agora, quem dessa cena aqui que não está morto? Mas ele morreu, mas depois ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí ele está falando com você nesta noite: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu encerro Romanos 8:34, diz assim: quem nos condenará? Parafraseando, o que nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, não apenas morreu, mas ressuscitou. E o que acontece, Leandro? Ele está à direita de Deus para cuidar do seu bio, para cuidar do seu psico, para cuidar da sua vida social, para você se decidir por Ele quanto à vida espiritual. E a Bíblia vai dizer, Ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. É motivo de você celebrar, é motivo de você se alegrar. Só tem 2 opções para você nesta noite: ou você acredita, crê, ou você vai fazer como uma reunião. Jesus pregou naquela reunião, Jesus falou naquela reunião, como falou aqui nesta noite. Mas Jesus ficou admirado da incredulidade daquele povo. E o texto vai dizer: Jesus não pôde. Sabe quando Jesus não vai fazer nada por você? Quando você for incrédulo. Mas se você está nessa noite e você está crendo, a palavra de Jesus para você não é minha palavra. Eu não estou forçando o texto, Aquiles. Está escrito na palavra do Senhor. Eu só estou reproduzindo. Eu só sou aqui como esse contrabaixo aqui do Rafael. Rafael, para de tocar. Para. Que instrumento bonito. Que cordas belas. Cadê? Estou te elogiando. Que botões bonitos. Mas tocar agora. Toca. Eu sou só esse contrabaixo. O Rafael aqui é o Espírito Santo. Eu estou só reproduzindo aquilo que Jesus colocou ali na sua palavra. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, mas está doendo o meu corpo. Não temas, crê somente. Mas o meu psique, esses pensamentos, essa crise de pânico. Não temas, crê somente. Mas eu estou sozinho, estou abandonado. Meus amigos me deixaram. Não temas, crê somente. Faça outros amigos. E se decida de ter o Senhor como seu Senhor supremo. Eu vou orar por você. Eu vou orar. Eu disse aqui a última vez que eu preguei. Eu só posso orar. Quem faz é Jesus. Não sei se o Aquiles quer chamar o povo para frente. Como é que você quer fazer, Aquiles? Depois, no final? Ok. Eu vou orar. Mas não tem horário para o Espírito Santo curar. Ele pode ter curado você aí, aquela hora. Pode ter curado no começo. Às vezes eu fico preocupado. Por que Jesus ele manda, ele cura e fala assim, ó, não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Por isso que às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu queria tanto. Mas Jesus está curando. Jesus está curando. Eu tenho certeza absoluta. Porque é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Põe a mão no teu coração, ou põe a mão onde está doendo.
Se for nos pensamentos, na área do seu psique, você precisa de uma intervenção. Eu não sei, mas eu sei que todo mundo aqui, inclusive eu, precisa de uma intervenção, ou em uma, ou em duas áreas, ou em 3, ou em 4, não sei. Mas todos nós estamos aqui precisando de uma intervenção. E a palavra de Deus para nós essa noite é: não temas, crê somente. Sabe, eu cheguei na seguinte conclusão. Jó vai dizer assim: ainda que ele me mate. Olha o que Jó vai declarar. Jó falando para Deus, ou falando sobre Deus: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Jó estava sendo triturado no corpo. Jó estava triturado no seu psicológico, a ponto da mulher dele dizer: amaldiçoa seu Deus e morre, Jó. Seus amigos o acusando. Olha a parte social dele como estava. Mas a parte espiritual dele diz assim: o meu Redentor vive. Meu corpo está cheio de chagas. Meus amigos estão me bombardeando. Minha esposa já não acredita mais em mim. Mas quanto ao eu sou um ser espiritual, e eu não abro mão do meu Redentor. Eu não abro mão do meu Redentor. Aconteça o que acontecer, não é você que vai segurar Deus, é Deus que te segura. É Deus que te segura. Porque se você querer segurar Deus, você não vai conseguir, mas Ele te segura. Ele te segura. Ele te sustenta. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos pela tua palavra. Nós somos criatura tua, temos a tua impressão, ó Deus. Somos um ser tão completo. E meu Senhor se interessa por nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para mim que o Senhor cuida do meu corpo, que o Senhor cuida da minha mente, que o Senhor cuida da minha parte social. E quantos amigos meus já se foram? Quantos amigos meus, ó Deus, que eu já não os vejo mais? Outros estão vindo, ó Deus. Ó Deus, mas seja qual o quadro for, meu ou do meu irmão, Senhor, eu sei que eu posso confiar em Ti. Eu sei que eu posso crer em Ti, ó Deus, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte. E eu sei que Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Nós Te louvamos, ó Deus. Então cura este irmão, cura esta irmã agora, ó Deus. Eu Te louvo, eu Te agradeço. Oh, aleluia, adore ao Senhor, adore ao Senhor.